Olá pessoal, beleza? Tô de volta aqui e eu queria conversar com vocês aqui a respeito dessa lista de vídeo aqui que eu deixei aqui logo abaixo e trouxe aqui um roteiro para poder orientar a nossa conversa aqui. Então, na outra vez que eu trouxe um vídeo aqui falando para vocês assistir essa lista, eu trouxe 8 passos para vocês focar. E eu queria ainda chamar a atenção para vocês aprender aí sobre as tags padrão. Então tá aqui, olha, algumas diferenças que são importantes e que para quem está interessado de verdade a aprender a desenvolver, é muito interessante vocês prestarem atenção nisso aqui. Esse código padrão que eu pedi a vocês que decorasse lá na primeira vez que no primeiro vídeo que eu gravei recomendando vocês a assistir essa lista aí. Aqui eu trouxe mais uma vez as tags padrão e dessa vez eu vou mostrar ela aqui passo a passo para vocês. Olha para vocês verem. A gente tem a tag HTML, a tag read, a tag título, a tag cabeçalho, a tag body, a tag main, a tag session, a tag div, a tag foot e fechando aqui no finalzinho a tag HTML. Esse conjunto de tag ali, olha, é muito importante que vocês aprendam quais são elas e criar essa estrutura aí, ó, ela desse jeitinho ela tá aí. Primeiro a tag HTML, depois a tag read. Ali, olha para vocês verem, igual da outra vez, ó. Só de olhar aqui a gente percebe que a tag read não foi fechada. E ela é fechada logo depois da tag title. Então vamos fechar ela. Então tá ali, ó. Vou fechar a tag read. Read, que é cabeçalho também, né? Cabeça, na verdade. Então essas tags são muito importantes, decora elas, a forma que elas são estruturadas, cria várias vezes, copia num papelzinho, escreve, depois copia ela em bloco de notas assim várias vezes e cria essa estrutura. HTML, read, título, fecha o read. Aí agora uma outra tag para a gente aprender, a tag reader, que é cabeçalho, que é a parte de cima da página, a tag body, a tag main, a tag session, a tag div e tag foot. Depois disso tudo, entendam muito bem como que funciona a tag session e a tag div. Eu vou falar aqui rapidinho, mas entendam com muita clareza como que funciona a tag session. A tag session, a gente que fala português, pra gente ela é seção. Ela é uma seção.
Se a gente for olhar no dicionário, seção é uma divisão, é um bloco. Igual lá no supermercado você tem lá a seção dos alimentos, a seção dos produtos de limpeza. Aqui a tag session, vamos supor que a gente tem uma chave. A tag session, ela seria o espaço dentro dessa chave aqui, ó. A tag div, ela também serve como se fosse uma tag, como se ela fosse uma seção também, mas ela é uma divisória, uma divisão. Aí, vamos supor que a gente tenha um parêntese. Aí eu tenho uma seção que ela pode ser. E eu tenho dentro dessa seção algumas divisões, algumas divisórias. Vamos supor que eu vou ter uma seção da largura dessa página que a gente está mostrando aqui. Beleza. Esse espaço todo está dentro da minha seção. E se dentro da minha seção eu precisar de criar vários pedacinhos lá dentro, o que eu faço? Eu crio as minhas divs ou as minhas divisórias. Eu posso assimilar assim. Eu posso criar dentro da minha seção quantas divisórias, quantas divisões eu quiser. Então, quantas div. Entendeu? Então, quando eu declaro lá no meu código HTML que eu tenho uma seção que ela é seção do tamanho da linha. Aí, quando eu lá no código CS declaro que minha linha é do tamanho, é da largura da página, como se fosse uma pauta do caderno, e eu declaro uma seção do tamanho da linha, eu vou escrever que essa seção no código lá, em uma tag, vai estar escrito assim, ó, section, que é em inglês. Aí ela é da classe linha. Aí eu coloco um igual assim e escrevo entre duas aspas isso aqui, ó, home. Eu estou dizendo para o meu código que eu tenho uma seção
que ela é do tamanho da minha linha. Aí, quando eu lá no meu código estou escrevendo lá e estou entendendo o que é grid, e lá no meu grid eu determino que eu tenho um grid igual quando tem aquelas corridas de carro de Fórmula 1 onde para cada carro não é um grid. Ou a gente pode falar, não é uma div, agora eu estou falando do grid. Aí eu falo assim, eu vou criar dentro da minha seção, eu vou ter divs do tamanho dos tamanhos 25%, vou ter div do tamanho 50%, e vou ter divs do tamanho 75%, e vou ter divs do tamanho 100%. Aí essa minha div do tamanho 25%, eu chamei ela de L1. Essa minha div de 50%, eu chamei ela de L2. A minha div do tamanho de 75%, eu chamei ela de L3. E a minha div de 100%, eu chamei ela de L4. Para cada uma dessas, eu dei um nome. E aí, o que acontece? Se a minha seção tem uma linha que ocupa 100% da minha página de largura, aqui dentro dessa seção vão caber ou 4 divs L1, se eu for colocar aqui, eu posso colocar 4 divs L1,
ou duas divs L2, porque a minha div L2 ela ocupa 50% do tamanho da minha seção. Então aqui cabem duas L2, ou vai caber uma L3, cabe uma L3 e cabe uma L1, porque aqui a L1, a nossa L3, ela não ocupa 75% do espaço, e a nossa L1 não ocupa 25% do espaço. Entendeu? Então as seções e as divs é que vão ser as nossas tags para a gente conseguir criar os nossos grids e organizar tudo que a gente for por dentro do nosso site. Dá para estipular o tamanho daquelas coisas que vão ser colocadas dentro do nosso site em seção e div. Se ela ocupa uma seção inteira, se ela ocupa uma seção e eu posso colocar esse determinado elemento que eu vou pôr na minha página dividido em divs, colocado dentro de divs que caibam dentro da minha seção, entendeu? Aí esse é um ponto muito importante para a gente entender. Eu coloquei ali também, eu falei ali, olha, que a aula 8 ela ficou um pouquinho chatinha, por conta que ela tem teoria lá e eu não desdobrei muito bem a respeito dos framers nela. A aula que eu consegui passar a mensagem de como que os framers funcionam é a aula 10. Aí vocês assistam a aula 18, que é a aula sobre grid. Ela tem tanto a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Todas elas são um pouquinho grandes, mas vale a pena assistir. E a gente, daqui uns dias, já vamos começar a segunda lista, que vai ter o título de Web Design mais uns passos. Beleza? Então eu trouxe esse vídeo aqui para convidar vocês mais uma vez a assistir essa lista aí, ter como foco saber o que é uma tag. Você vai ver isso aí no terceiro vídeo. As tags padrão. Entenda a questão do grid, a questão de session e de div. Eu não desdobrei ela nos vídeos aí, mas em algumas páginas que eu criei, em alguns vídeos, eu usei elas, porque estava falando muito em teoria e para não ficar muito chato. Então é isso. Eu recomendo vocês não desistir, continua que a gente vai avançar com clareza, viu?
Até lá então, pessoal. Eu aguardo vocês aí e tem muito mais pela frente. Essa primeira aula, esses primeiros passos foram só para iniciar mesmo no HTML. A gente ainda vai ver sobre design de interação, que é um pouco mais complexo sobre HTML, tá bom? Então, tchau para vocês. Eu aguardo vocês aí mais para frente.